Capítulo 6. Fechei brevemente os olhos, silenciando a voz que queria me lembrar de que aquele não era o modo de fazer as coisas. Que era uma ideia terrível, realmente ruim. Aquela voz podia calar a porra da boca. Eu precisava de uma arma. Fiquei de pé e me virei bruscamente para os vários baús alinhados em um dos lados da jaula. Havia alguns na jaula anterior, mas não como os dali. Nem tinham sido tão ricamente adornados com ouro e o que pareciam ser entalhes de pedra das sombras. Dando uma olhada rápida no ambiente, corri para o primeiro deles. Não tinha ideia de quando Collins voltaria, mas sei que o faria. Ele havia dito que precisávamos conversar. De joelhos, abri a tampa de um baú com cerca de 60 a 90 centímetros de largura e altura. No interior, havia livros empilhados. Passei os dedos pelas lombadas, perguntando-me quantos outros tinham feito o mesmo. O pensamento me deu calafrios. Eu sabia que as mãos de Aios, quando Collins a havia mantido como uma de suas favoritas, provavelmente tocaram naqueles mesmos livros, sem mencionar inúmeros outros cativos. Não mais, sussurrei. Não haverá mais favoritas depois de mim. Porque suas vidas também eram importantes. Elas importavam, e assim que eu encontrasse Ash e que ele pegasse as brasas, ele poderia deter Collins. Fechei silenciosamente o baú e abri outro, um pouco maior, do outro lado. Estava cheio de combinações de renda usadas para dormir. Passei para o seguinte, o maior. Continha mais roupas, só vestidos. Vasculhei entre outros itens, certificando-me de tocar o fundo para ver se havia mais alguma coisa escondida ali. A maioria das roupas era tão transparente que até mesmo as amantes de Jade teriam corado ao usá-las. E eram todas brancas ou douradas, como as camisolas. Somente algumas pareciam fornecer ao menos um pouco de decência, e não havia roupas íntimas. Deuses! Passei para o quarto baú. As dobradiças rangeram quando a tampa se abriu. Mais vestidos brancos pálidos e dourados brilhantes. Eu o fechei, me arrastando até o menor deles. Tentei levantá-lo, surpresa ao descobrir que tinha algum peso que alguma coisa fazia um canglor ali dentro. Várias coisas. Franzi o senho ajoelhando. Ao levantar a tampa, as dobradiças cederam com mais suavidade do que as anteriores. Encontrei várias tiras de tecido, assim como os vestidos, todas brancas ou douradas. Peguei uma delas. Eram usadas para quê? Colocando a fita de volta, enfiei a mão no fundo. Meus dedos roçaram em algo gelado e liso. Afastei o material paralisado ao revelar que estava no fundo. Eram esculturas de vidro? Algumas eram lisas e retas, cilíndricas. Outras curvavam-se ligeiramente. Outras possuíam nervuras no centro. Variavam de 15 centímetros ou mais, com 2 a 5 centímetros de largura, em vários tons de azul e vermelho. Algumas eram ainda mais largas e longas. Não poderiam ser... Peguei uma feita de vidro azul escuro, que tinha o suspeito formato de um... pau? Todas tinham, bem, exceto as com nervuras e aquelas com um tom carmesim, tão larga quanto meu punho, cuja mera perspectiva me aterrorizavam seriamente, mas eu achava que sabia o que eram. Já tinha visto similares em antros de prazer. Eram pênis de vidro. Aios também me dissera que Collins gostava de visitar suas favoritas, conversar com elas e observá-las. Eu sabia que Aios não havia me contado tudo sobre seu tempo ali, mas imaginei que eu tivesse encontrado algo que Collins gostava de assistir. Desgraçado pervertido, murmurei, com revolta, repugnância. Evidentemente, todos eles haviam sido limpos, mas parecia impensável imaginar quantas mãos tinham tocado, quantos corpos... Queria quebrar todos, despedaçá-los. Droga, eu queria fazer algo bem pior, e pelo menos um desses atos envolvia enfiar um daqueles brinquedos no olho de Collins. Um sorriso tenso curvou meus lábios enquanto eu avaliava o objeto em minha mão. Provavelmente a arma mais estranha que já havia cogitado usar. Mas era melhor do que nada. Olhei para a porta fechada, avaliando o peso. Era muito pesado e resistente. Não se quebraria facilmente, imaginei, mas eu era forte. Agarrei a base batendo contra a borda do baú. O estrondo resultante ecoou pelo ambiente. O impacto sacudiu meu braço e uma rachadura dividiu a escultura ao meio. Insisti, golpeando mais uma vez. O pau de vidro se quebrou de forma irregular, a extremidade danificada, dentada e afiada. Perfeito. Peguei a outra metade do vidro, guardando-a de volta no baú. Depois fechei a tampa e me levantei, com a nova adaga de vidro na mão, perto assim das barras. Notei algo que não tinha visto antes. Não eram feitas de ouro, foram pintadas. Percebi por causa de uma leve descoloração.
Franzi o senho, dei a volta no baú e estendi a mão, colocando os dedos sobre elas. Senti uma dor intensa e rápida na ponta de meus dedos, e uma onda de faísca prateada iluminou brevemente as barras. Ofegante, levei a mão dolorida ao peito enquanto recuava. Que merda! Devia ser algum tipo de feitiço de proteção, magia alimentada pela essência primordial, ou seria algo mais? O que quer que fosse representava um problema óbvio. Ao me afastar das grades, deparei-me com um divã dourado e um grosso tapete branco de pele aos seus pés. A cama, posicionada bem no meio da jaula, estava cheia de travesseiros brancos e dourados e cobertores de pele. Minha cabeça virou para o cômodo. O trono ficava bem na frente da cama. Óbvio que ficava. Afinal, Collis iria querer ter uma visão perfeita para assistir as suas favoritas dormindo ou o entretendo. Com uma careta, olhei para a mesa redonda da cadeira próximo à frente da jaula, à esquerda da cama. Correntes jaziam amontoadas no chão, presas às colunas da cama. Senti o estômago revirar enquanto minha mão ia no peito para o pescoço. Muito parecida com aquela da qual Ash havia me libertado. Uma faixa dourada brilhava à luz da lamparina. O gosto de Billy encheu minha boca. Desviei o olhar. Um biombo para a privacidade e uma cadeira branca foram posicionados do outro lado da cama. Com uma boa ideia do que encontraria, atravessei a jaula e parei ao lado da imensa cadeira estofada. Atrás do biombo havia uma banheira enorme, um vaso sanitário e uma penteadeira, tudo preso ao chão. A cadeira ficava de frente para a banheira. Malditos deuses! Rosnei, as brasas zumbindo. Ele poderia ser mais repulsivo? Seria de se imaginar que não, mas a resposta provavelmente seria um sonoro sim. Eu me perguntava o quão puto da vida ele ficaria se eu enfiasse o que costumava ser um pau de vidro em sua garganta. Virei-me para a prateleira cheia de toalhas e vários frascos de cristal. Havia sais, loções e produtos de higiene. Meu olhar se dirigiu para a penteadeira. Vi um pente sobre a pia de mármore, assim como uma escova de dentes. O triste é que o interior da jaula era melhor do que minhas acomodações no Castelo Eiffel, mas ainda era uma prisão, independente dos luxos ali dentro. Cuidei de minhas necessidades pessoais, depois comecei a sair da sala de banho. Meu olhar ficou preso naquela maldita cadeira. Os braços eram bem acolchoados, mas não havia como diferenciar as marcas de dedos. Um arrepio me atravessou enquanto eu examinava. Quantas vezes Collis tinha sentado naquela cadeira, pressionado os dedos nos braços como fizera com os meus quadris, para deixar uma marca dessa? Quantas pessoas ele observou sem nem mesmo lhes permitir a privacidade mais básica? Senti as chamas engolindo meu peito, espalhando-se por minhas veias como um incêndio. Minha mão tremia enquanto eu agarrava o vidro quebrado e os nós dos dedos brancos. Eu me ative àquela raiva e me passei pela cadeira. Joguei a arma na cama e voltei para os baús, abrindo um deles. Então escolhi uma roupa branca, rendada, com fendas em ambos os lados da saia. Rapidamente despi o vestido, ainda úmido, e coloquei o outro. Era mais solto e as mangas caíam dos ombros, mas deixava pouco para a imaginação. Era evidente que Collis gostava de vestir suas favoritas para seu prazer visual, tratando-se como se fossem bonecas. Brinquedos, altamente sexualizados. Enojado em vários níveis, recuperei meu recém-criado punhal e me sentei no chão. E esperei. Parte de mim sabia como aquilo era imprudente. Eu não tinha um plano real algum, além de encontrar Ash e escapar, mas qualquer coisa era melhor do que ficar sentada na jaula esperando Collis voltar. Esperando que ele se cansasse só de olhar e tocar, enquanto apenas os deuses sabiam o que estava acontecendo com Ash. Não precisei esperar muito. Passos ecoaram fora do cômodo. Depressa, deitei de lado de costas para a porta. Não gostei daquilo. Mas era o único modo de manter a adaga de vidro escondida debaixo do outro braço, e ao mesmo tempo em que me permitia reagir rapidamente. Meu coração disparou quando ouvi a porta se abrirem, depois do clique suave ao se fecharem. Completamente imóvel, segurei o vidro com força. Não senti o despertar das brasas que me alertavam quando o primordial estava próximo. Então, era um guarda ou talvez um espectro. Se fosse o último, elas não ficariam dormentes por muito tempo. Toda a extensão das minhas costas formigou, alerta, enquanto o silêncio se prolongava. Imaginei que quem entrou na jaula tivesse se aproximado, porque o cheiro fraco e doce, porém rançoso, aumentou. Embora eu não tivesse certeza. Segundos se passaram, mas me mantive imóvel, com medo de espirrar ou... Serafina? Merda! Ao reconhecer a voz pertencente ao espectro, Callum,
Fechei os olhos. Eu teria de causar danos sérios para mantê-lo no chão por alguns instantes, visto que uma adaga lançada por Atis e as rajadas de éter não o tinham incapacitado por muito tempo. E por que Atis havia feito aquilo? Apenas porque Kellan o irritava? Ou porque o espectro não parava de pressionar para que Collis removesse as brasas enquanto Atis obviamente não queria fazer aquilo? Pensando bem, por que Atis estava tão disposto a acreditar que eu falava a verdade sobre Sotória? A resposta não poderia ser simples quanto o primordial dos tratados e da guerra não desejar que Collis se apossasse de tal poder, porque aquilo não fazia sentido. Não depois de que ele me entregou a Collis, mas nada daquilo importava do momento. Eu precisava me concentrar. Acorde! Ele parecia mais próximo, e a impaciência transpareceu em seu tom quando não respondi. Serafina! Imaginando todas as maneiras com as quais planejava usar o vidro quebrando contra o espectro, permaneci quieta e imóvel. Eu precisava que ele entrasse na jaula. Um momento se passou, então outro. Merda, murmurou. Como alguém pode dormir tão pesado? Por que ele pensaria que eu estava dormindo no chão enquanto havia uma cama do meu lado? O som da fechadura girando soou como um canto de sereia para os meus ouvidos. Forcei minha mandíbula dolorida a relaxar e minha respiração desacelerar, apesar das batidas descontroladas do meu coração. Kellan estava na jaula agora, mas o desgraçado permanecia em silêncio. Nem o ouvi se aproximar, até que senti a ponta de um pé cutucando minha perna. Merda, resmungou ele, soando como se tivesse se ajoelhado atrás de mim. Se você se engasgou com a própria língua ou algo assim... Ele tocou meu braço com a mão gelada. Meu coração desacelerou quando meus instintos aguçados assumiram. Ele chamou meu nome mais uma vez, me virando de costas. Reagi sem hesitar. Abrindo os olhos, levantei em um salto. Agarrei a frente de sua túnica branca, golpeei com o braço e acertei, o filho da puta bem na garganta. Um lampejo de surpresa distorceu sua feição pintada, os olhos claros arregalados. Seus lábios se abriram, mas o único som que saiu foi um gorgolejo. Sangue escorria de sua boca enquanto eu arrancava o vidro. Ele levou uma das mãos ao pescoço e cambaleou para trás. Não deixei se afastar. Mirei baixo e o chutei, dando uma rasteira nele, que tombou com um belo baque. O sangue pincando entre seus dedos escorreram pelo braço e pelo peito. Sangue vermelho e opaco que cheirava a lilazes podres. Sabendo que provavelmente se recuperaria depressa, fiquei de joelhos sobre ele, levantando o vidro quebrado acima da cabeça. Ele tentou segurar meu braço, os movimentos lentos e fracos, enquanto eu enfiava o vidro em sua garganta. Sangue jorrou, respingando na frente de meu vestido e meu cabelo em minhas bochechas. Seu corpo estremeceu. Os dedos encharcados de sangue deslizaram em minha pele. Golpeei com o vidro mais uma vez, grunhindo quando acertei o chão, abaixo do espectro. O que restava de seu pescoço eram alguns tendões rosados em carne viva. Meu lábio se curvou em repulsa enquanto eu me inclinava para trás. Kellan estava morto, por hora. Eu sabia que não ia durar. Então, imaginei que quanto mais ferimentos ele tivesse para curar, melhor seria para mim. Pela abertura de sua camisa, então, vi qualquer cicatriz da adaga lançada por Atis, mas também não restara sinal algum, no espectro chamado Daises. E Ash havia arrancado o coração dele. Com as duas mãos, enfiei o vidro no peito de Kellan, rasgando a carne e fazendo a cartilagem ceder. O vidro penetrou profundamente, atravessando os músculos. Acertei seu coração e dei um belo giro na adaga, improvisada com um sorriso selvagem. Então o acertei na virilha, só porque podia. Limpando o sangue do rosto com as costas da mão, vasculhei seus bolsos, encontrando uma única chave de ouro. Eu me levantei e passei por cima do espectro, sem saber quanto tempo tinha antes de Kellan ressuscitar. Não perdi tempo. Sangue escorria do vidro quebrado enquanto eu saía correndo da jaula. Do lado de fora, agarrei as barras da porta. Sibilei uma dor ardente rompendo de minha mão quando fechei a porta. Então, rapidamente, empurrei a chave na fechadura, girando-a. Desgraçado! Dando uma última olhada em Kellan, comecei a me virar, mas então parei, encarando a chave em minha mão. Fui para o lado, para diante da cama, e estendi cuidadosamente o braço através das barras. Joguei a chave na jaula, observando-a deslizar para baixo da cama. Só por precaução, disse a mim mesma, enquanto dava meia volta. Se eu acabasse de volta na jaula, pelo menos teria uma chave. A pedra das sombras estava fria aos meus pés, e atravessei o cômodo. Minha mente se aquietou quando me aproximei das portas. Era quase como vestir um véu do vazio, porque eu não sentia nada. Nem o medo por minha vida, nem o medo do fracasso. Aquilo havia sido arrancado de mim como um treino.
Mas ao contrário das vezes em que minha mãe me enviara para entregar sua mensagem, eu não me sentia um monstro. Eu me sentia como a vingança e a fúria encarnadas. As brasas em meu peito zumbiam. Limpei a mão do vestido, então fechei os dedos em volta da maçaneta dourada da porta. Duvidava que estivesse desprotegida. Eu a abri, mantendo-me escondida e encostada na parede. Um segundo depois vi que estava certa. Através da fenda entre a porta e a parede, vi a armadura branca e dourada de um guarda. Esperei, sabendo que provavelmente um deus e que poderia haver outros. Deveria haver, mas apenas aquele entrou. Um? Collis mantinha apenas um guarda vigiando fora do cômodo? Sério? Fiquei meio ofendida. No momento em que o guarda avistou a bagunça na jaula, parou. Que merda! Praguejou, segurando a porta e se adiantando para fechá-la. Eu ataquei, desgrudando da parede. Agarrei as alças traseiras do peitoral da armadura, saltei e enfiei o vidro na nuca do guarda, cravando meus joelhos no meio de suas costas. O deus grunhiu, cambaleando sob o peso e o golpe inesperado. Ele se ajoelhou, a mão alcançando o punho da espada curta em sua cintura. Acho que não. Rosnei, virando a cabeça do deus bruscamente para o lado. O estalo do osso foi nauseante, mas satisfatório. Não achava que um pescoço quebrado abateria um deus por muito tempo, mas Pedra da Sombra? Aquilo sim. Deixei o pau de vidro estilhaçado encostado na nuca do deus, peguei a espada. O ar ao meu redor ficou carregado enquanto eu a desembainhava. Dava para sentir o poder vibrando em minha pele quando o deus endireitou o pescoço. O estalar de osso revirou meu estômago quando ele plantou a palma da mão no chão. Sangue vermelho azulado escurecia seu cabelo castanho. Sua vadia! Cuspiu. O que diabos está na minha nuca? Um pau. Levantei a espada. O quê? O deus congelou. Um pau de vidro. Expliquei com um sorriso, descendo a lâmina. A pedra das sombras cortou logo abaixo da protuberância de vidro que se projetava de sua nuca, silenciando qualquer coisa que o deus estivesse prestes a dizer. A lâmina cortou ossos e tecidos com pouca resistência, dando um rápido fim ao poder crescente. Recuei, ignorando o pulsar quente das brasas, o desejo de desfazer o que fiz, para restaurar a vida, não sei fala. Mas aquilo não iria acontecer. Com a espada em punho, virei-me para a porta, encontrando um salão cheio de luz solar, uma espécie de passagem coberta. Quando fechei a porta atrás de mim, meu olhar disparou para a frondosa palmeira além dos arcos arredondados. À frente havia outra porta, e à esquerda, uma parede sólida feita de ouro e mármore. Finas rachaduras tinham espraiado em teias por toda a superfície. Não queria me aventurar mais longe se aquele fosse o Palácio Cor, mas e se Ash estivesse preso em algum lugar ali dentro? Collis havia ordenado que Etis o levasse para as celas. A casa de Aedes nas Terras Sombrias tinha celas abaixo da externa estrutura, assim como o Castelo Eifer, minha casa no plano mortal. Droga! Eu devia ter tentado interrogar o guarda primeiro. Por outro lado, não teria sido muito esperto, só teria dado ao deus mais tempo para usar o éter, algo contra o qual eu não poderia lutar. Tinha uma escolha a fazer e precisava decidir rapidamente. Em me embrear nas palmeiras e ver onde aquilo me levaria, ou me aventurar ainda mais no palácio. Ash não estava entre as palmeiras. Segurando firme o punho da espada, segui em frente. Uma brisa quente soprava pela abertura, o que fez vários cachos claros salpicados de sangue chicotearem meu rosto. Cheguei à porta no final do corredor e abri. Era um cômodo, um quarto, escurecido por pesadas cortinas fechadas. O cheiro de lilás podres era forte ali, e tive o péssimo pressentimento de que estava entrando no quarto de Collis. Encostada a uma das paredes havia uma grande cama desfeita. Roupas tinham sido espalhadas pelo chão. Calça branca, túnicas, tigelas de fruta jaziam sobre uma mesa de jantar, jarras de cristal estavam por toda parte. Na mesa da cabeceira, na mesa dos aparadores, perto de um grande sofá, algumas com líquidos em tons de âmbar, outras vazias. Será que Collis enchia a cara de bebida para esquecer as atrocidades que cometia? Bufei. Aquilo seria prova de que ele realmente se arrependia de seus atos, e pelo que eu tinha testemunhado e descoberto, não achava que fosse o caso. Fui até as portas duplas folheadas a ouro e abri uma delas. Dei de cara com um corredor mais amplo e absurdamente longo, com janelas e alcovas de um lado e portas de ouro do outro. Ou a sorte ou os destinos estavam do meu lado aquele dia, porque o salão estava vazio e não se ouvia o som abafado e ofegante das alcovas
como quando Ash e eu tínhamos visitado Dallas pela primeira vez. Segui em frente, testando cada porta ao passar. Algumas estavam trancadas. As que não estavam davam espaços completamente vazios, ou que continham apenas camas estreitas, pouco mais do que uma catre. Alguns cômodos comportavam de 4 a 5 delas. Não queria nem imaginar a finalidade daquelas 4 camas. Continuei andando à procura de alguma porta que levasse a uma escada, o tempo todo com medo de que fosse como a casa de Aides, onde a entrada para o nível subterrâneo ficava ao lado da sala de estudo e próxima à sala do trono. Bem ciente de que Callum poderia acordar a qualquer momento, apertei o passo, tentando porta após porta, até encontrar uma que se abria para um corredor mais estreito. Entrei examinando as inúmeras aberturas mais largas, emolduradas por colunas folheadas a ouro, em ambos os lados do salão. Minha pele formigou enquanto eu captava o farfalhar do tecido. Meus passos diminuíam quando me aproximei de uma abertura à esquerda. Espiei ao redor de uma das colunas e senti o ar deixar meus pulmões, em um suspiro trêmulo. Com certeza eu tinha razão sobre estar no Palácio Cor, porque tudo que vi era branco. Túnicas brancas e véus que cobriam quase cada centímetro de quem estava no interior do espaço arejado e luminoso. Devia haver dezenas de indivíduos parados às janelas, sentados em almofadas grandes com borlas de marfim e ouro. Se alguém falava, então fazia aos sussurros. Eram os escolhidos, levados até o Eliseu durante o ritual para servir os primordiais em seus deuses. Porque eram os terceiros filhos e filhas, tinham mais a essência dos deuses no sangue do que seus irmãos, o que lhes permitia ascender à divindade. Uma tradição reverenciada no plano mortal e no passado honrada no Eliseu pelo propósito a que se destinava, repovoar o reino dos deuses com quem se lembrava de como era ser mortal. Mas nenhum deles ascendeu. Não desde o reinado de Eitos. Agora os escolhidos viviam um pesadelo. Gemma, uma das escolhidas que Ash tinha salvado, disse que muitos deles desapareceram. A maioria não voltou, mas os que voltaram não retornaram os mesmos. Eles se tornaram algo frio e faminto, movendo-se apenas em espaços escuros. Holland os havia chamado de vorazes, no que eu acreditava que pobre costureira Andrea fora transformada. Uma peça do quebra-cabeça se encaixou enquanto eu os observava levantarem os véus apenas o suficiente para beberem cálices de cristal. Poderiam os espectros ter sido escolhidos também em algum momento? Olhei para frente, engolindo em seco. O corredor se curvava e girava, como se tivesse sido construído no rastro de uma serpente. Os escolhidos me ajudariam? Seriam de alguma serventia? Provavelmente não. A melhor coisa a fazer seria atravessar o cômodo sem ser vista, mas aqueles eram escolhidos. Mortais, inocentes, que com certeza estavam sofrendo abusos ou pior. E deuses, pensei novamente em Andrea. Aquilo foi pior. E eu poderia cair direto em uma... Um grito fez meu coração saltar dentro do peito. Virei a cabeça em direção ao cômodo. Um escolhido estava à porta, as mãos enluvadas erguidas sobre a cabeça velada. Tudo bem, dei um passo à frente. Não vou machucar você. Mais gritos rasgaram o ar quando outro escolhido me avistou. Eles correram para a frente, agarrando aquele que estava perto da abertura e afastando-o de mim. Não que eu os culpasse. Eu parecia bastante ameaçadora, coberta de sangue e carregando uma espada. Uma porta dentro do cômodo se abriu e um homem de cabelos grisalhos, vestido com uma túnica dourada, atravessou. Por tudo que é mais sagrado, o que está acontecendo? As sobrancelhas cinzentas se ergueram, causando rugas mais profundas em sua pele conforme ele me encarava. Meus deuses! Exclamou ele. Não sou uma ameaça, comecei. Eu sou... Guardas! Gritou o homem, as vestes balançando enquanto ele se virava para a porta pela qual havia saído. Guardas! Droga! Arfei. Sem opção, comecei a correr o mais depressa possível. Meu coração batia no ritmo de meus passos. Voei pelo corredor, depois entrei em outro. Os cômodos de ambos os lados passavam com um borrão. Só foi então que me ocorreu que os guardas eram a única coisa com a qual precisava me preocupar. Os cruéis dacais, comedores de carne, eram animais de estimação indólos. Um pouco tarde para eu me preocupar com aquilo agora. Gritos irromperam atrás de mim, mas continuei correndo. Outro salão, um aposento diferente. Parei de repente, por um momento não consegui entender o que via. Embora compreendesse os gemidos suaves e ofegantes e os vislumbres de pele nua, parecia tudo tão inesperado.
Havia pessoas em todos os estágios de nudez, espalhadas pelo chão em grupos de 2, 3 e uau! Meu olhar passou sobre uma mulher montada em um homem. Os seios fartos chacoalhavam enquanto o outro tomava por trás, mãos e bocas ocupadas. Ela sorriu, lábios em volta de um pau, enquanto o homem gemia. Meu Deus, aquilo exigia talento. Um homem empurrava os quadris de encontro ao outro, deitado sobre o braço de um sofá e com a cabeça enterrada entre as coxas de uma mulher seminua. Ela estava com a boca em outra mulher, que por sua vez estava reclinada com as pernas abertas. Alguns estavam em colchões cobertos de seda dourada e safira, outros sofás. Alguns apenas assistiam às festividades, acariciando os paus, mergulhando os dedos fundos dentro de si. Pisquei chocada, balançando a cabeça. Aquela não era a primeira vez que eu via algo do gênero, afinal havia lugares semelhantes em Lassânia, na Luxe. Mas aqueles não eram mortais. Em vez disso, os olhos carregados de luxúria ali brilharam como éter. Era um cômodo cheio de deuses fodendo. Malditos deuses. Lentamente recuei e voltei para o corredor. Sem que uma única pessoa sequer me notasse, disparei mais uma vez. Merda, eu não sabia para onde ir, e o lugar parecia um labirinto de salões e aposentos. Derrapei ao dobrar uma outra passagem, a respiração ofegante. A areia em que tinha chegado era mais escura, sem janelas que me permitissem a entrada de qualquer luz natural, e havia um cheiro estranho no ar, metálico, sangrento.